Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 46. David dirigiu em direção ao local do armazenamento refrigerado. Um gato e um cachorro estavam sentados no banco de trás, com Kola cochilando e Little Black olhando constantemente pela janela. Little Black estava curioso sobre tudo fora da janela. Sempre que via zumbis perseguindo veículos, soltava um latido de alerta e arranhava desesperadamente a janela. Parecia que queria descer e lutar contra aqueles zumbis. Com um gato e um cachorro no carro, David sentiu uma sensação de equilíbrio. Ter um gato e um cachorro era o objetivo das aspirações de muitas pessoas. David olhou para Kola pelo espelho retrovisor e perguntou: a propósito, Kola, que habilidade você tem? Miau. Devido à barreira do idioma, a tentativa de David de conversar com o gato falhou. Mas ele estava genuinamente curioso sobre quais habilidades Kola possuía. Embora soubesse que Little Black era sem dúvida uma poderosa besta mutante, Kola só havia demonstrado uma extraordinária velocidade até agora. Poderia ser um aprimoramento físico? A julgar pela velocidade de Kola, parecia inclinar-se para a mutação física. Apenas com sua agilidade, ele já poderia derrotar a maioria dos Spurs de nível 1. Foi por isso que David o trouxe. Muitas bestas mutantes não eram inferiores em força aos Spurs. No Apocalipse, os humanos não eram o lado favorito. Cerca de 1 hora depois, David chegou novamente ao parque industrial, desta vez sem usar navegação e encontrou com facilidade a localização do frigorífico. David estacionou o carro próximo ao armazém número 1. Assim que abriu a porta do carro, Little Black explodiu como um cavalo selvagem dominado e brincou no espaço aberto. No entanto, ele parou rapidamente e saiu alerta na direção do armazém número 1, sentindo claramente algo incomum. Little Black de repente latiu algumas vezes em direção ao armazém número 1 e então olhou para David, como se estivesse dando um aviso. Kola também saltou do carro e olhou para a localização do armazém número 1, com um olhar vigilante. David notou todas as respostas de Little Black e Kola. Melhores mutantes são realmente sensíveis. Eles detectaram anormalidades tão rapidamente. Ele aceitou para Little Black e Kola. Me siga. Kola seguiu obedientemente atrás de David, e Little Black parou suas travessuras brincalhonas e caminhou ao lado de David, com os olhos fixos na direção do armazém de temperatura ambiente. David converteu gato e cachorro até a entrada do reservatório de temperatura ambiente. Little Black latiu ainda mais alto desta vez, parecendo animado e agitado, olhando para a veneziana do lado de dentro. David trabalhando a veneziana da porta ao armazém se encheu de ratos mutantes mais uma vez. À medida que a luz do sol entrava no armazém, os ratos mutantes instantaneamente ficavam frenéticos. Especialmente quando viram Kola e Little Black, eles os consideraram inimigos formidáveis. Os ratos mutantes gritaram alto e lançaram um ataque direto, correndo em direção a David como uma maré negra. Vá, Little Black, Kola, mostre-me sua força. Depois de ouvir o comando de David, Little Black ficou extremamente animado e assumiu a liderança para atacar. Cachorro tolo, não fique cercado. Use sua respiração de fogo. Por que você está atacando? Davi se sentiu impotente. Não é à toa que dizem que os cachorros se intrometem nos assuntos dos ratos. O entusiasmo de Little Black por pegar ratos era ainda maior do que o de um gato. Acho que você deveria dar uma olhada. Little Black originalmente planejou atacar o grupo de ratos, mas depois de ouvir as palavras de David, ele se acalmou. Ele parou não muito longe da frente do grupo de ratos e expeliu uma chama verde em direção aos ratos mutantes, envolvendo instantaneamente as tropas líderes dos ratos em chamas.
Quando o fogo se dissipou, descobriu-se que centenas de ratos foram queimados até os ossos brancos, demonstrando o poder terrível dessa chama verde. David também ficou maravilhado com esta cena. Não é à toa que Adolf se tornou o Esper mais bem classificado no SJ City Rankings com apenas um cachorro na vida anterior. O poder dessa chama verde foi realmente um pouco exagerado, incinerando instantaneamente a carne e o sangue dos ratos. Na vida anterior, David tinha ouvido falar que as chamas de Little Black tinham um efeito especial de queima em carne e osso. Assim que tocasse um pouco, se espalharia por todo o corpo. A menos que a carne e o sangue fossem completamente incinerados, as chamas não se extinguiriam. Por causa das características das chamas de Little Black, muitos espers poderosos morreram miseravelmente sob suas chamas. Foi dito que apenas um Esper sobreviveu após ser atingido pelas chamas do Pequeno Preto. A fim de evitar que as chamas se espalhassem por todo o corpo, ele cortou a mão esquerda, salvando sua vida. Depois que o pequeno negro cuspiu uma chama e matou os ratos, sua natureza selvagem pareceu despertar. Ele correu animadamente, mantendo distância do enxame de ratos enquanto cuspia chamas continuamente. A cada chama, dezenas ou até centenas de ratos eram reduzidos a cinzas. Por outro lado, Kola, vendo o desempenho do Pequeno Preto, não quis ficar para trás. Ele também disparou, movendo-se tão rápido quanto um raio. Assim como David pensou que iria entrar em combate corpo a corpo, ele descobriu uma flutuação de energia emanando de Kola. Como um Esper, David estava extremamente familiarizado com as flutuações de energia, e isso foi um precursor para liberar as habilidades Esper. Kola convocou várias sombras escuras, que caíram sobre os ratos, envolvendo-os como uma névoa negra. Embora essas sombras não tivessem poder de ataque, elas bloquearam completamente sua visão. Os ratos foram repentinamente mergulhados na escuridão e não podiam ver nada. Eles se tornaram um grupo de moscas sem cabeça, entrando em pânico e correndo loucamente no armazém, ocasionalmente esbarrando em obstáculos ao seu redor. A Coca-Cola investiu contra o grupo de ratos cegos, como um tigre entre ovelhas, iniciando uma carnificina unilateral. Suas garras eram extremamente afiadas, comparáveis a espadas. Com cada golpe de suas garras, um rato encontraria seu fim. Alguns ratos tentaram atacar a Kola confiando em seu olfato. No entanto, Kola era muito rápido e todos os seus ataques erraram, não representando nenhuma ameaça para ele. David olhou com uma expressão de surpresa. Esper tipo sombra? Os espers do tipo sombra eram quase tão raros quanto os espers do tipo espacial. Inesperadamente, Kola possuía esse tipo de habilidade. Ele tinha ouvido falar que os espers do tipo sombra eram sempre esquivos e tinham métodos de ataque extremamente misteriosos, tornando-os um tipo de esper difícil de lidar. Assistindo Kola matar no meio do enxame de ratos, David de repente se lembrou de algo da vida anterior. Ele tinha ouvido falar de um famoso Shadow Cat Demon em uma grande base na cidade de. Toda a base fornecia comida e bebida deliciosas, temendo perturbá-lo. Este Shadow Cat Demon era a presença mais poderosa em toda a base. Além disso, esta cidade D estava localizada ao lado da cidade de SJ. Será que esse Shadow Cat demônio pode ser Kola? Assim que David ficou surpreso, o gato e o cachorro já haviam enlouquecido no enxame de ratos. Em apenas 2 ou 3 minutos, várias centenas de ratos já haviam morrido em suas mãos. David assistiu com uma sensação de satisfação. Eles eram muito mais eficientes do que ele. Na verdade, vocês dois são profissionais quando se trata de pegar ratos. Capítulo 47. Em alguns momentos, com o poder das habilidades poderosas de Kola, o pequeno rato preto do armazém número 1 desapareceu completamente no exército. Olhando para a bagunça no chão, David ficou mais identificado. Kola era de fato o monstro gato das sombras. Kola se aproximava, esfregando-se na perna de David. David riu impotente e se agachou. No momento em que sua mão estava prestes a acariciar a cabeça do gato, uma pequena criatura negra apresentou sua cabeça para ele.
Em resposta, a mão de David pousou na pequena cabeça redonda do gato preto. O gato ronronou baixinho, com o rosto cheio de contentamento. Vendo esta cena, Koala rapidamente ficou insatisfeito e fez um som de rosnado para a pequena criatura negra. Observando o impasse entre o gato e o cachorro, David suspirou impotente. Koala, você sabe sobre o monstruoso gato das sombras? Ele perguntou de repente. Koala congelou no lugar, então olhou para ele com uma expressão confusa. No momento seguinte, David se declarou e olhou para dentro do armazém número 1. Louco, como eu poderia me comunicar com a Koala? Com essas palavras, ele acenou para o gato e o cachorro e se tornou ao armazém. Quanto mais fundo ele ia, mais forte se tornava o cheiro pútrido. Esses ratos estavam claramente sobrevivendo aqui há algum tempo. Os ossos brancos biológicos pelo chão mostraram o quão formidáveis esses ratos eram em termos de poder de ataque. A cada passo que David dava, ele quebrava um osso. O osso quebrou instantaneamente ao meio. Preto? Normalmente, tanto o interior quanto o exterior dos ossos devem ser brancos. Porém, neste osso que quebrou ao meio, David descobriu que a parte quebrada era preta. Por que essa coisa é preta? David murmurou para si mesmo, prestou a se agachar e examiná-lo de perto, quando de repente ouviu um grito da pequena criatura negra. Ele rapidamente olhou para cima, apenas para ver o pequeno gato preto latindo continuamente em uma direção, enquanto o Koala atrás dele estava alerta. David recolheu apressadamente os ossos à sua frente, pretendendo examiná-los cuidadosamente mais tarde. Depois de guardá-los, ele avançou cautelosamente na direção em que o gato e o cachorro estavam de guarda. O armazém número 1 tinha muitos contêineres, e o que havia dentro desses contêineres era desconhecido, mas este lugar definitivamente não era propício para o combate. Enquanto avançava, ele gradualmente ouvia o som de alguém comendo. O som era urgente e apressado, como se fosse uma pessoa que não comia nada há mais de 10 dias. Poderia haver pessoas aqui? Neste armazém cheio de ratos mutantes, ainda poderia haver humanos? Logo, os olhos de David revelaram a resposta. Em um recipiente maior, um zumbi magro e emaciado estava curvando a cabeça, mastigando algo loucamente, emitindo um odor extremamente fétido de todo o recipiente. David estava do lado de fora do container, mas parecia que o zumbi não o havia notado. Mesmo os gritos recentes do pequeno gato preto não desviaram sua atenção. Desde que entrou no armazém número 1, havia ossos brancos por toda parte. Para este zumbi sobreviver aqui, ele deve possuir grande força. Silenciosamente, David levou-se para o lado. Era melhor não provocar esse zumbi. Depois de procurar por um tempo, David finalmente encontrou uma caixa inteira de comida no armazém número 1. No entanto, os arredores dessa caixa estavam cheios de cadáveres desses ratos mutantes. Os corpos estavam empilhados, achatados como se tivessem sido pisados, e grudados no chão, murchos. Vendo esta cena, David não pôde deixar de franzir a testa. Os culpados ao seu redor lembraram a David que obter essa caixa de comida não era tão simples. Mas esta era uma caixa inteira de comida, um salva-vidas em meio ao apocalipse. Acho que você deveria dar uma olhada. Não havia como David desistir. Assim que David deu o primeiro passo à frente, Little Black enlouqueceu e soltou um rugido alto. No momento seguinte, sem hesitar, Pretinho cuspiu um bocado de fogo. David rapidamente se tornou. Quando ele viu a figura no ar desviando com sucesso das chamas de Little Black, ele ficou instantaneamente no limite. Era o mesmo zumbi que estava comendo dentro do recipiente agora há pouco. Nesse momento, o zumbi pousou firmemente em cima do container mais alto, com as mãos e os pés firmemente no chão, parecendo uma criatura rastejante, olhando atentamente para David. Este zumbi parecia ter corrido enquanto ainda comia, com uma mão humana pendurada na boca. Rachadura! O zumbi olhou para David e, vendo que David não se mexia, continuou a canto a mão bem na sua frente. Só porque o zumbi não atacou David não sabia que ele estava seguro. Ele não podia baixar a guarda.
Em um lugar como este, mesmo um lapso momentâneo de vigilância poderia custar-lhe a vida. David rapidamente convocou sua armadura e, com alguns cliques, todo o seu corpo foi envolvido pela armadura. Hoje, ele teve que segurar a caixa de comida atrás dele. David olhou para o zumbi rodando a mão, recuou calmamente e se aproximou da caixa passo a passo. O zumbi viu as ações de David, engoliu o último pedaço da mão e rugiu alto para David. No momento seguinte, vendo que David não tinha intenção de parar, o zumbi se lançou para a frente. Com um só voz, o zumbi investiu contra David a uma velocidade incrível. Bang! O zumbi colidiu com a armadura de David de frente. Ele mal deu alguns passos para trás, olhando vigilante para David. David deu um suspiro de rompimento. Felizmente, a armadura era resistente o suficiente. Ele não conseguiu nem ver um traço do movimento desse cara na velocidade que ele acabou de exibir. Foi incrivelmente rápido. Cola, como um ser sobrenatural com habilidades de sombra, já foi considerada muito rápida. Mas, inesperadamente, esse zumbi era várias vezes mais rápido que a Coca-Cola. Já que esse cara não poderia romper a armadura, ele poderia apenas ficar de olho nela e levar a comida embora. Com esse método em mente, David começou a executá-lo em coordenação com os ataques de Little Black e Cock. O que surpreendeu David foi que esse cara não prestou atenção aos ataques de Little Black e Cock. Ele evitou seus ataques enquanto atacava implacavelmente David. A cada passo que dava, David sentiu um tremendo impacto por trás. Se qualquer fosse outra pessoa, eles já teriam caído inúmeras vezes. Mas o que frustrou David foi que sua armadura, por mais forte que fosse, não aguentou os efeitos repetidos dessa cara. Isto é mau. Sentindo as mudanças em sua armadura, David se sentiu inquieto. Ele se virou e sem hesitar, controlando a mão e jogando várias lâminas espaciais no zumbi que avançava em sua direção novamente. As lâminas espaciais eram extremamente rápidas e os zumbis claramente não esperavam que David contra-atacasse. Ele hesitou por um momento e rapidamente se esquivou, mas ainda assim foi atingido por uma lâmina. O zumbi ficou no lugar, seu braço direito escorrendo lentamente sangue verde. Por que é verde? David olhou para a cor e sentiu-se um tanto inquieto. Capítulo 48. O líquido verde pingou lentamente do ferimento no braço do zumbi e caiu no chão. David encarou o líquido verde por um longo tempo, incapaz de reagir imediatamente. No mundo anterior, havia zumbis com líquido verde, mas isso foi cerca de um mês após o desastre. Como os zumbis sobreviveram tão rapidamente logo no segundo dia após o desastre? Um rugido trouxe David de volta à realidade, e ele rapidamente olhou para cima. A boca escancarada do zumbi estava perigosamente perto, e ele rapidamente usava a mão, lançando várias lâminas espaciais em um instante. Infelizmente, todas as lâminas erraram o alvo. A velocidade desse zumbi era incrivelmente rápida. O corpo de David se moveu, seus olhos tentando desesperadamente acompanhar os movimentos ágeis do zumbi. Ele cerrou os dedos com força, procurando uma oportunidade para liberar as lâminas espaciais. Os outros zumbis lá fora ainda não sofreram danos à mutação, e as consequências seriam inimagináveis se esse zumbi mutante fosse libertado aqui. O Spatial Critical do sistema tinha apenas pouco mais de um dia restante, e recolher os cristais mutantes de zumbis mutantes era, sem dúvida, uma grande oportunidade. Os olhos de David brilharam quando ele chamou Little Black de cola. Little Black, cola. Ataque! Little Black soltou um uivo e soltou chamadas na direção da figura do zumbi. O zumbi se moveu rapidamente, apesar dos intensos esforços de Little Black, seus ataques apenas visaram perseguir a sombra do zumbi. Enquanto isso, Cola fez um movimento e apareceu instantaneamente na frente do zumbi. Sem usar sua habilidade especial, ele investiu contra o rosto do zumbi, pegando-o desprevenido. O zumbi nunca esperou que o Cola fosse tão rápido. Na resposta de segundo de seu espanto, as chamas de Little Black já estavam perigosamente próximas por trás.
Agora é a hora. Vendo o zumbi prestes a se esquivar, David não hesitou por um momento e lançou sua lâmina espacial diretamente para ele. Uma lâmina espacialmente cortada com precisão o pescoço do zumbi, enquanto o resto perfurou seu abdômen. No segundo seguinte, as chamas de Little Black cobriram o zumbi perfeitamente. Em apenas um piscar de olhos, um forte cheiro de carne queimada encheu o ar, fazendo com que David franzisse a testa. Cola conseguiu alcançar os pés de David uma recepção de segundo antes de Little Black, encostando-se nele e emitindo um rosnado baixo. Pretinho, que perdeu a oportunidade por um fio de cabelo, olhou a cena com ressentimento, mas não ousou se aproximar e só pôde reclamar em tom ressentido à distância. David travou Cola e se agachou ao lado do Little Black, apertando sua cabeça. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. Little Black acariciou com satisfeito a palma da mão de David com a cabeça e sua voz tornou-se mais agradável. Quando David largou o Cola, ele olhou silenciosamente para Little Black. Ele caminhou em direção aos restos carbonizados do zumbi. No chão, havia apenas um cristal mutante de brilho verde deitado silenciosamente. Nem mesmo um traço do corpo ou das cinzas do zumbi biológico. Este zumbi era diferente dos zumbis mutantes que David havia antes. Embora este zumbi tenha sofrido uma mutação, sua inteligência era muito menor em comparação com os zumbis mutantes do mundo anterior. Pode-se dizer que não tinha nada. David pegou o cristal mutante. Com um pensamento, o cristal verde desapareceu de sua mão. Você obteve um cristal mutante intermediário, multiplicador de acerto crítico, 100.000x. Parabéns! Você obteve 100.000 cristais mutantes. David recebeu uma notificação e ficou encantado. Este cristal mutante era muito maior que os anteriores que ele coletou. O efeito deste cristal intermediário mutante foi equivalente a 1.000 cristais de baixo nível. Além disso, esses cristais intermediários coloridos, quando absorvidos por super-humanos, tiveram o potencial de adquirir novas habilidades. Com pouco tempo sobrando para o acerto crítico de 10.000 vezes, se ele pudesse encontrar zumbis mutantes durante o tempo restante, seria sem dúvida um grande benefício. Com pouco tempo restante, David se aproximou do container e manteve a tampa com cuidado. Ao abri-lo, ele viu uma caixa inteira de carne enlatada, arroz, pão e muito mais à sua frente. Acho que você deveria dar uma olhada. Com um pensamento, toda a caixa de alimentos não perecíveis desapareceu no segundo seguinte. Ao mesmo tempo, o sistema emitiu um prompt. Você obteve 50 latas de carne fresca, com efeito crítico 10.000 vezes maior. Parabéns, você obteve 5 milhões de latas de carne fresca. Você obteve 50 pedaços de pão, 10.000 vezes acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 5 milhões de pedaços de pão. A área de armazenamento de não perecíveis não era particularmente grande e não muito apreciada para que David terminasse de explorá-la com Small Black de Cola. Ele planejava ir para uma área de armazenamento de congelados em seguida, onde esperava encontrar mais comida para encher o estômago. Se tiver sorte, pode haver outra onda de acertos críticos 10.000 vezes maiores. Quando David e seus companheiros passaram pelo container onde o zumbi mutante havia ficado antes, ele olhou para dentro e inesperadamente viu os cadáveres de vários ratos mutantes. Esse cara come ratos mutantes? David recuou enojado e desviou o olhar. Na área de armazenamento refrigerado, David atendeu facilmente 2 contêineres de estoque. Olhando para os alimentos congelados dentro dos recipientes, ele não perdeu tempo em recolhê-los. Finalmente, ele chegou à área de armazenamento congelado. A maçaneta estava coberta por uma fina camada de gelo, indicando que a temperatura lá dentro era muito mais fria do que na área refrigerada. David exerceu alguma força antes de conseguir abrir a porta. Assim que ele abriu a porta, um vento frio soprou, fazendo-o estremecer involuntariamente. Small Black e Cola, seguindo atrás dele, também sentiram a temperatura e se choraram tremendo atrás de David. A cada passo, David sentia como se estivesse andando no gelo. Devido à catástrofe,
Todo o pessoal do armazém número 1 havia perecido e, naturalmente, ninguém controlava a temperatura aqui. Quanto mais ele andava, mais frio ficava o ar em toda a área. No entanto, quanto mais frio, mais rara a presença de ratos mutantes. Esses ratos, apesar de serem mutantes, não suportavam a temperatura fria. Small Black não aguentou mais e soltou um grunhido baixo. David se virou para olhar e não pôde deixar de sorrir ao ver Small Black e Cola Tremenda. Vocês dois esperem por mim lá fora. Ao ouvir isso, Small Black e Cola hesitaram por um momento. Embora quisessem acompanhar David, não suportaram a temperatura lá dentro. No final, eles relutantemente voltaram por onde vieram. Mesmo que tenha deixado um Small Black de Cola do lado de fora, David não tinha o que se preocupar. A força desses dois companheiros foi extraordinária. David continuou caminhando até o final. O frio daquele lugar não era nada para seu condicionamento físico. Quando chegou ao fim, abriu uma porta à sua frente. Dentro da sala, ele imediatamente viu caixas de frutas, legumes e uma quantidade específica de laticínios. Quando ele estava prestes a sair depois de limpar a sala de comida, ele avistou uma caixa médica discreta no canto. Capítulo 49. No mundo pós-apocalíptico, a comida é sem dúvida crucial, mas a sobrevivência exige mais do que apenas comida, também requer soluções. Neste ambiente hostil, muitas pessoas não morrem por causa de zumbis, mas sim por doenças. Aproveitando o aumento de 100.000 vezes, David precisa encontrar mais remédios. Ele pegou o kit médico no canto, mas antes que pudesse abri-lo, todo o quarto em que ele começou a tremer violentamente. Um terremoto? Impossível. Esta cidade não sofre um terremoto há centenas de anos. Pelo contrário, David sentiu que era mais como algo enorme andando. Pensando bem, o kit médico afastado de suas mãos. Você obteve um kit médico e o aumento de 100.000 vezes está em vigor. Parabéns, você adquiriu 100.000 kits médicos. David não prestou muita atenção às palavras do sistema. Ele se pressionou fortemente contra a porta e, no momento em que a voz do sistema soou, ele viu algo do lado de fora da porta. Ele engoliu nervosamente um gole de saliva. Os pés do lado de fora da porta estavam descalços, pisando no chão, causando violentos tremores na área de armazenamento refrigerado a cada passo. David só teve um vislumbre do dono daqueles pés por um segundo e não ousou olhar mais longe. Era uma combinação de humano e animal, com a metade inferior do zumbi sendo humano, enquanto a metade superior se assemelhava a um rato. Mesmo na vida anterior de David, ele nunca tinha visto algo assim tão cedo. Ele ficou perto da parede, esperando que a coisa lá fosse embora. Depois do que pareceram vários minutos, a coisa finalmente partiu. David não se atreveu a baixar a guarda ao sair cautelosamente. No corredor, cada passo que o zumbi dava deixava uma pegada. Mas devido à temperatura, as pegadas foram rapidamente cobertas pelo gelo. É por isso que David não notou o zumbido quando ele entrou. No lado oposto da porta por onde David saiu, havia outra porta, mas estava trancada. David olhou de volta, confirmou que o zumbi não estava por perto no momento, e sua mão tocou a fechadura. Ele tirou com força e a fechadura cristã. David empurrou a porta e entrou. No momento em que entrou, ele entendeu por que o zumbi tinha uma aparência humana e de rato. A sala à sua frente parecia uma sala de cirurgia com uma mesa cirúrgica no centro. Sobre a mesa estava um cadáver e a carcaça de um rato próximo. E sobre a mesa também havia uma seringa, meio embutida na mão do cadáver, como se alguém tivesse saído às pressas. David fechou a porta atrás de si e caminhou até a frente da mesa cirúrgica. O cadáver na mesa era um cadáver humano normal que não havia sofrido nenhuma mutação. A seringa na mão continha um líquido verde. Ainda mais bizarro, o cadáver ainda não havia se deteriorado. Cada pedaço de pele estava intacto. David não comentou mais e concentrou sua atenção em algumas caixas na sala. Eles podem conter remédios.
Com essa possibilidade em mente, David caminhou em direção às caixas. Quando ele se abriu, seus olhos brilharam. Na verdade, eram remédios. Dentro das caixas havia frascos de remédios, e no momento seguinte, todos os frascos de remédios nas caixas foram guardados no espaço de David. Da mesma forma, esses frascos de remédios também foram multiplicados pelo aumento de 100.000 vezes. Quando David se declarou e se virou, pronto para sair, a sala inteira tremeu violentamente mais uma vez. Esse cara não é fácil de lidar. Embora este zumbi possa ter cristais intermediários em seu cadáver, as habilidades atuais de David ainda são muito fracas. Seria muito difícil para David enfrentar sozinho esse zumbi intermediário. Assim como David planejava esperar silenciosamente o zumbi sair, ele seguiu os passos do zumbi se aproximando da sala onde ele estava. David olhou de volta e rapidamente se escondeu atrás das caixas. Várias caixas estavam empilhadas juntas, bloqueando perfeitamente a figura inteira de David. Acho que você deveria dar uma olhada. Enquanto David se escondia, a porta se abriu repentinamente. O zumbi correndo entrou e notou imediatamente o cadáver na mesa de operação. Seus olhos se iluminaram e, sem hesitar, ele se lançou sobre o cadáver. David chorou em silêncio, ouvindo o som da mastigação. Ele esperou pacientemente sem qualquer senso de urgência. Já fez um tempo desde que David saiu de casa. Durante esse tempo, Arnold e Sophie ficaram em casa sem nenhuma ocorrência em comum. Até agora, eles ouviram uma série de batidas na porta do lado de fora. Bang! 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 Tem alguém em casa? Sophie, deitada nos braços de Arnold, se assustou com o som da batida. Veja bem, os zumbis têm boa audição, então eles não ousavam falar muito alto em casa, com medo de atrair zumbis. Querida, o que? Sophie mostrou uma expressão assustada. Arnold, por outro lado, clamou-se e a tranquilizou. Vou dar uma olhada. Com isso, ele pegou uma faca comprida que estava por perto e caminhou até a porta. Arnold olhou pelo olho mágico e sua expressão ficou complicada. Parado do lado de fora da porta estava o filho do estranho que veio pedir comida mais cedo. Garoto, por que você não está em casa? O que você está fazendo aqui? Arnold perguntou cautelosamente. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos do menino enquanto ele falava e as enxugava. Tio, meu pai desmaiou em casa e eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar a ver como ele está? Sophie se mudou e começou uma conversa. Olhando para o menino do lado de fora da porta, ela sentiu pena dele. Querida, o que devemos fazer? Ele provavelmente é o único que sobrou na família. Arnold olhou para o menino e hesitou. Além disso, o menino chorava do lado de fora da porta e, a qualquer momento, poderia atrair zumbis e ser despedaçado. Ele queria ajudar, mas as palavras de David não paravam em sua mente. E se isso fosse uma armadilha deliberada daquele homem? Mas isso ainda era uma criança. Os pais realmente colocariam seus próprios filhos em perigo? Arnold cerrou os dentes e abriu a porta. Garoto, vamos ver como está seu pai. Pare de chorar. Enquanto conversava, o menino fungou e assentiu. Querido, eu vou com você. Sophie segurou as roupas de Arnold e sussurrou. Arnold não suportava deixar Sophie ir com ele. Ele deu uma tapinha delicada na mão de Sophie, virou-se, voltou para o quarto, vestiu a armadura deixada por David e disse a ela, fique em casa e espere por mim. Se eu não voltar, não abra a porta. Porta. Com isso, Arnold fechou a porta, pegou a faca comprida e seguiu o menino. Sally, do outro lado, via tudo pelo olho mágico. Capítulo 50. Sally assistiu silenciosamente todo o processo pelo olho mágico. Arnold estava equipado com uma armadura e uma faca longa fornecida por David, e ela só interviria se fosse absolutamente necessária. Do lado de Arnold, ele seguiu o menino até sua casa. O menino abriu a porta e Arnold entrou cautelosamente, mas não havia ninguém dentro da casa, muito menos um homem caiu.
Onde está seu pai, jovem? Arnold virou-se para perguntar ao menino. No entanto, o menino fechou e trancou a porta atrás de si. Com os olhos arregalados, ele designado para uma sala ao lado deles e disse, ele está lá. Arnold franziu a testa enquanto olhava para o menino. Ele havia descoberto principalmente que isso era uma armadilha. Usando uma criança como isca, eles ainda eram pais? Arnold agachou-se diante do menino e disse em voz baixa, diga-me a verdade, meu jovem. O que seu pai lhe contou? O menino olhou para Arnold, estava prestes a dizer algo, mas antes que pudesse falar, Arnold viu que o olhar do menino se deslocava lentamente para cima. Não é bom. Sinos de alarme tocaram na mente de Arnold. Ele rapidamente se levou e, no segundo seguinte, uma cadeira bateu no local onde ele estava há pouco. Pai! O homem claramente desconsiderou a segurança de seu filho. Ele nem parou para se preocupar com o filho quando a cadeira bateu na mão do menino. O menino ficou ferido e imediatamente começou a chorar. Não chore! Depois de repreender o menino, o homem se virou e olhou ferozmente para Arnold. O que você quer? Arnold pediu-se com cautela, em guarda. Os lábios do homem se curvaram levemente enquanto ele olhava para a armadura no corpo de Arnold, claramente subestimando. Ele pegou uma barra de ferro escondida atrás da porta e ameaçou Arnold, dizendo, dê-me toda a comida de sua casa e considerei poupá-lo. Que tal? O homem olhou avidamente para Arnold, mas o rosto de Arnold escureceu. Eu te ajudei antes, e ainda assim, David estava certo, no Apocalipse, ninguém é confiável. Com um sorriso de escárnio, o homem disse, se eu ainda tivesse comida, você acha que eu viria implorar para você? Sem mais longas, o homem ergueu a barra de ferro na mão e balançou na direção de Arnold. A barra de ferro alimentado a armadura de Arnold, e ele sentiu apenas um leve peso no ombro, nada mais. Porém, o homem não conseguiu mais segurar a vara, suas mãos inteiras tremiam incontrolavelmente. Ah! O homem soltou um rugido e pegou uma faca de fruta da mesa, cravando-a na direção dos olhos de Arnold. Arnold era um soldado aposentado e passou por vários exercícios de treinamento sobre como lidar com criminosos armados com facas. Em apenas alguns movimentos, ele rapidamente subjugou o homem no chão. Irmão, irmão! Eu estava errado! Eu estava errado! O homem gritou de dor quando Arnold o pressionou. Sabendo que não poderia vencer Arnold, ele implorou rapidamente por misericórdia. Arnold ouviu friamente seus apelos. Ao pensar que, se matasse o homem, a criança ficaria sem pai, Arnold não hesitaria em matar esse homem traiçoeiro. No campo de batalha, homens como ele trairiam apenas os seus camaradas, acho que você deveria dar uma olhada. Traição era algo que Arnold não tolerava mais. Com uma expressão fria, Arnold soltou o homem. Quando estava prestes a sair pela porta, ouviu um estrondo vindo de trás. Arnold se virou lentamente e viu o garotinho segurando uma pequena faca, empurrando-a em suas costas. Na sala onde David estava, um barulho alto de repente veio dela. Ele tremeu todo e cautelosamente colocou a cabeça para fora. Quando ele viu o que estava à sua frente, seus olhos se arregalaram. Na mesa de operação, o cadáver intacto que deveria ter sido devorado por zumbis realmente se estava trabalhando. O barulho violento de antes deve ter sido o zumbido sendo chutado para o lado. O zumbi olhou com raiva para o cadáver na mesa. O zumbi soltou um rugido e, no momento seguinte, garras afiadas apareceram em suas mãos. Ele investigou contra o caso sobre a mesa. Assim que suas garras estavam prestes a rasgar o cadáver, o corpo saltou levemente e pousou atrás do zumbi. Outra rampa. O zumbi foi mais uma vez enviado voando. Mas desta vez, o zumbi colidiu bem onde David estava olhando. A boca de David se contorceu ao ver o zumbi se mover, mas no momento seguinte, ele foi firmemente pisado por um cadáver. Cadáver havia deixado pegadas no corpo do zumbi. David viu claramente marcas de mordidas no ombro do cadáver.
Depois de ser mordido pelo zumbi, o cadáver deveria ter se transformado em zumbi também. Mas por quê? David arregalou os olhos de repente. O corpo já havia lidado com o zumbi. Ele engoliu sua saliva, já preparado para atacar com sua lâmina espacial. O cadáver olhou para o zumbi morto sob seus pés, pisoteando repetidamente em aparente insatisfação. Depois de esmagar a carne do zumbi, ele finalmente gritou o pé. Carter virou-se lentamente e fixou os olhos em David. Era um corpo masculino e, pela aparência, parecia estar na adolescência. Se ainda estivesse vivo, seria um jovem iniciando a vida universitária. Para surpresa de David, o cadáver olhou para ele com desdém, sem atacar, e saiu imediatamente. David apelou-se e olhou para a figura que se afastava do cadáver, sentindo-se confuso. O que é isso? Voltou à vida, mas tudo parece diferente da vida anterior. A aparência do zumbi mutante antes do tempo e deste cadáver. Existe uma conexão entre os dois? Poderia ser porque ele interrompeu o resultado da vida anterior e fez algo diferente antes do desastre acontecer? David balançou a cabeça. O fato de que o corpo não o atacou foi uma coisa boa. Ele não poderia derrotar este cadáver, era muito poderoso. David se virou e voltou para o zumbi incapacitado. Ele cortou levemente a testa com uma pequena faca, revelando um cristal intermediário dentro. Como o anterior, este cristal tinha uma leve cor verde. Depois de armazená-lo em seu espaço, o cristal foi aplicado em 100.000. Quando David saiu, Little Black e Cola o viram e correram apressadamente. O gato e o cachorro tremeram como se tivessem visto algo extremamente assustador. David, acompanhado por eles, saiu do armazém número 1, e o corpo desapareceu sem deixar vestígios. Assim como David estava dirigindo de volta para sua residência e tinha acabamento de subir as escadas, ele viu Arnold descendo as escadas com um olhar vago, e a longa faca em sua mão estava coberta de manchas de sangue. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.